Olá pessoal, tudo bem? Jefferson Abreu aqui do seu canal no YouTube Emagrecendo com Saúde e também do seu grupo do Facebook Receitas Cetogênicas e Dicas para a sua dieta. Bom, eu estou aqui hoje com um tema muito importante que com certeza vai ajudar você que está no programa de emagrecimento. Hoje eu vou falar para você como você faz para calcular, para encontrar o carboidrato líquido de um alimento. A gente vê em vários grupos, né, do Facebook, o pessoal conversando, debatendo, discutindo ali de uma forma saudável, obviamente, mas assim, acaba gerando uma certa dúvida. Porque um fala assim, olha, eu consumo até 50 gramas de carboidrato por dia. Aí o outro fala assim, eu consumo só 30, o ideal é só até 30. O outro, mas não sei quem falou que era 50, então dá muita dúvida. Por que tem essa variação e a linguagem não é unificada? Porque tem duas maneiras de você controlar os seus carboidratos. Você pode controlar os seus carboidratos fazendo a soma dos carboidratos totais, ou você pode controlar a sua alimentação diária, o seu consumo de carboidrato, fazendo a soma a partir dos carboidratos líquidos, ok? Eu preparei aqui um estudo que eu fiz e eu quero dividir com vocês, tenho certeza que vai ajudar muito e vai ser de grande utilidade para você tocar em frente e ter sucesso na sua empreitada. Vamos comigo? Bom, onde eu obtive as informações, eu vou falar aqui a referência bibliográfica, foi no portal da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Lá tem algumas informações muito relevantes e foi onde eu utilizei para fazer base nesses estudos que eu vou trazer bem mastigadinho para você poder entender com bastante facilidade, tá bom? Eu vou começar a falar um pouco sobre os carboidratos. O carboidrato, a maioria dos alimentos que você come quando não está em dieta, né? Macarrão, biscoito, pão, bolo, derivados de farinha de trigo, açúcares, tudo aquilo que tem açúcar, refrigerante, sucos adoçados, iogurtes adoçados, danones adoçados, enfim, a maioria dos alimentos que você come, principalmente os processados, quase todos aí, tem carboidrato. O carboidrato, ele acaba sendo uma fonte de energia para o corpo do ser humano. O corpo do ser humano, já falei no vídeo que eu falo sobre como funciona a dieta cetogênica. Se você ainda não sabe, está chegando agora, né? Depois eu sugiro que você assista. Eu vou deixar aqui, vai aparecer aqui na parte de cima, uma tarjetinha escrito dieta cetogênica. Depois você, quando terminar esse vídeo, clica lá, que ali eu dou uma explanação para você entender como que a dieta cetogênica funciona, tá bom? Bom, então, o que acontece? O corpo humano ele tem duas maneiras de utilizar energia. Igual o carro, que você vê aí, pode utilizar gasolina ou pode utilizar álcool, não é? Então, nosso corpo é da mesma forma. Ele pode utilizar carboidrato como forma de energia, ou ele pode utilizar gordura, que são os corpos cetônicos, ok? Estou falando de um modo geral para você entender. O que acontece? Quando você não está fazendo uma dieta, está comendo uma alimentação comum, de um modo geral, o seu corpo está funcionando à base de carboidrato. Então o arroz, o feijão que você come, o pão que você come, a batata, tudo isso daí tem carboidrato. Então às vezes o refrigerante, o refresco que você toma, as frutas, né, também tem carboidrato. E o seu corpo pega esse carboidrato, processa esse alimento, né, que você come, ele processa esse carboidrato em forma de glicose. Dentro desse carboidrato, ele processa no nosso aparelho digestivo em forma de glicose, e essa glicose vai para a nossa corrente sanguínea, onde vai fornecer energia para todo o nosso corpo funcionar. O cérebro, o pulmão, o coração e assim por diante. Todos os órgãos para a gente poder pensar, andar, respirar de um modo geral. Esse é o combustível que o corpo usa, o carboidrato. Quando você está em uma dieta cetogênica, por exemplo, depois entre 48 horas e 72 horas que você não está comendo carboidrato, o seu corpo, entendendo que não tem essa fonte de energia, ele vai buscar uma alternativa. E a segunda alternativa é os corpos cetônicos, que o nosso próprio fígado produz. Então o fígado pega a gordura que tem no nosso corpo, né, falar de um modo geral, e a gordura que você vai ingerir dos alimentos e com os alimentos, e essa gordura ele converte isso em corpos cetônicos para poder, isso daí então vai circular na corrente sanguínea agora, gerando energia, ok?
explicando bem mastigadinho para vocês. Bom, os carboidratos, existem duas classificações de carboidratos, tá? Que hoje o vídeo é sobre carboidrato. Os carboidratos, eles podem ser os carboidratos simples ou os carboidratos complexos. O que são carboidratos simples? O carboidrato simples é tudo aquilo que quando você come, facilmente o seu aparelho digestivo consegue quebrar aquilo ali e converter em glicose. Ele quebra em moléculas bem pequenininhas, converte em glicose rapidamente, bem fácil de quebrar, essas cadeias ramificadas daquele alimento que você comeu, e ele vira energia muito rápido, que é o arroz branco, a farinha de trigo, as bebidas adoçadas, né, o açúcar em si, o doce, sobremesa que você come, tudo que tem açúcar, algumas frutas também, que aí eles não têm glicose, né, tem a frutose, que também é um tipo de açúcar natural da fruta. Então, quando esses alimentos que são da categoria de carboidrato simples entram no nosso aparelho digestivo, nosso estômago, então rapidamente ele é quebrado com muita facilidade e vira glicose para poder virar energia para o corpo. Então, o carboidrato simples, ele tem esse nome porque é muito simples de quebrar ele e transformar em energia. O carboidrato complexo, esse é um carboidrato que ao invés dele ter uma cadeia simples, ramificada para ser quebrada, ele tem uma cadeia bem complexa, como se fosse uma estrutura bem mais forte, né? Como se fosse, ao invés de quebrar um palitinho de dente, ter vários palitos de dente assim, ó, bem emaranhado, e aí o corpo tem mais dificuldade, demora um pouco mais para ir quebrando palito por palito, palito por palito, até quebrar todo aquele alimento, né, que você consumiu, aquele carboidrato, e converter ele em energia, tá bom? Então o que acontece? Por isso que ele chama carboidrato complexo, porque ele é mais complexo, ele é mais difícil, ele demora mais para você obter a energia a partir desse carboidrato. Esse carboidrato complexo, geralmente, você pode encontrar ele em alimentos integrais, é possível você obter, como o arroz integral, a batata doce também você pode obter. A maioria dos alimentos, na sua forma integral, eles são considerados carboidratos complexos. Tem algumas raízes também, até fiz algumas anotações aqui, ó, para que vocês pudessem, ó, observar. Os simples, ó, são encontrados em frutas, refrigerantes, doces, sobremesa, leite, mel, xarope de carvalho, melaço, néctar de agave, açúcar de coco, açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, né? E então esses aí são todos os carboidratos simples, a maioria das coisas que a gente come, né? Então os complexos, geralmente você vai encontrar ele em alimentos integrais, que são alimentos que não foram processados. Arroz integral, alguns tipos de cereais são fabricados, eu não sou muito fã de cereal, mas alguns são fabricados de uma maneira com grãos integrais e pode fornecer isso. Tem também algumas raízes, como a batata doce, é um carboidrato integrado dos complexos, né, que a gente fala que é o carboidrato complexo. Então eu queria falar um pouco isso para você poder conhecer essas duas famílias. Família dos simples, carboidratos simples, e a família dos carboidratos complexos. Bom, para quem está fazendo a dieta cetogênica, é bom você entender um pouco isso, porque você não consome carboidrato, é o mínimo possível, o mínimo que você vai consumir no seu dia, na sua pirâmide alimentar, o carboidrato é o mínimo. Nas dietas convencionais que a gente conhecia aí anos atrás, a pirâmide que a gente conhecia funcionava como? A base da pirâmide era formada por carboidrato. Pode olhar lá no desenho. Aí a parte do meio, aí vinha proteína, né? Carnes, peixes, ovos e tal. E aí a parte do meio vinha legumes, fibras, verduras, frutas. E a parte de cima vinha ali proteína com gordura e assim por diante. A dieta cetogênica, essa pirâmide é invertida de ponta cabeça. Então os carboidratos vai ficar só um pouquinho aqui, a maior parte aqui no meio, né? Na parte do meio vai ficar as proteínas e a parte de cima gordura. Chega até 70% de gordura na sua referência para utilizar. Bastante gordura, porque a gordura é a fonte de energia que você vai utilizar, tá? Então eu vou falar aqui um pouco como que você sabe, quando você olha no rótulo de um alimento, como que você sabe os carboidratos líquidos que tem ali. Porque você olha ali,
Carboidratos, tanto. Então você fala, gente, que carboidrato é esse? Quando você olhar no rótulo de um alimento, você vê lá carboidrato, ali está dizendo carboidrato total, é tudo que tem de carboidrato ali. Eu vou ensinar uma fórmula para vocês bem simples e muito fácil de você decorar, e toda vez que você olhar no rótulo de um alimento, você já vai saber como calcular de cabeça e chegar ao número do carboidrato, os carboidratos líquidos, tá bom? Bom, eu vou dar aqui como exemplo, para ficar bem simples para você, bem didático. O carboidrato total, ele é o carboidrato mais a quantidade de fibra que tem naquele alimento. Carboidrato total é o carboidrato mais as fibras, tudo junto. Isso é o carboidrato total, tá tudo. E o carboidrato líquido? O carboidrato líquido são os carboidratos que tem naquele alimento menos a quantidade de fibra. Então, quando você tira a fibra, desconta, né, na equação, a fibra daquele alimento, vai ficar só os carboidratos líquidos. Olha que bacana. Então, se você decidir seguir a sua dieta por carboidratos líquidos, geralmente você vai até 30 carboidratos líquidos. O pessoal calcula até 30 carboidratos líquidos. E com carboidratos totais, vai até 50. Por quê? Porque ele está calculado junto com fibra. Quando você tirar a fibra daqueles 50 carboidratos, você vai ver que você consumiu, na verdade, aproximadamente 30, 35, 27, varia, entendeu? Então por isso que dá essa divergência nos grupos, o pessoal, mas um fala que é 50 carboidratos por dia, o outro fala que é 30. Por quê? O que fala que é 50, ele tá certo. 50 carboidrato total. O que fala que é 30, tá certo, porque é 30 carboidrato líquido. E agora você não vai ter mais chabu com isso, você vai aprender de vez como que calcula isso daí. Eu usei aqui como exemplo, para ficar bem simples para você, para poder estar fechando esse vídeo, como que calcula. Eu vou pegar como exemplo a farinha de banana verde, que eu gosto muito e uso ela todos os dias nas minhas alimentações. Quem conhece aí sabe e acompanha o nosso canal aqui sabe. Aproveitar, se você ainda não é inscrito, tá até aqui, não perde tempo, não esquece que depois do vídeo acaba, você vai fazer outra coisa, alguém te chama, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder dicas valiosas como essa. Isso é uma aula, hein? Para você poder aprender e agregar conhecimento nessa sua jornada, tá bom? Então, vamos lá. A farinha de banana verde, uma colher com 10 gramas, por exemplo, você pegar 10 gramas de farinha de banana verde, dessas 10 gramas ela tem 2,3 gramas de carboidrato, né? Segundo a referência da tabela nutricional do Mundo Verde. Peguei lá na tabela nutricional da farinha que o Mundo Verde vende. Eles vendem lá, pode olhar no site, tem a referência da tabela nutricional lá no pacotinho, lá de 100 gramas, eles vendem lá. Então você pode entrar na internet e conferir lá. Então, se você pegar 10 gramas, vai dar 2,3 carboidratos. E aí você vai olhar lá, esses carboidratos são o quê? Que está marcado no rótulo. Como eu falei para vocês, o que está marcado no rótulo são os carboidratos totais, que ali está somado com tudo, com fibra e com tudo. Então ele tem 2,3 carboidratos totais. Jefferson, como que eu sei para chegar na referência da fibra, que é os carboidratos líquidos? Você continua olhando nas linhas lá, carboidrato, tal, fibra. Quanto tem de fibra? A fibra tem 1,1 de fibra. Então se eu pegar 2,3, que são os carboidratos totais, menos 1,1 de fibra que tem, eu vou chegar, faço a continha de menos 2,3 menos 1,1, vai dar a soma de 1,2. Então, 10 gramas de farinha de banana verde tem 2,3 gramas de carboidrato total e 1,2 de carboidrato líquido. Viu só que simples? Só você pegar a fibra e subtrair dos carboidratos totais e você vai ter aí a soma de quantos carboidratos líquidos você tem. Se você estiver fazendo as suas contas no dia a dia da quantidade de carboidrato a partir do total, você não vai descontar a fibra. Se você estiver fazendo a sua conta a partir dos carboidratos líquidos, aí você vai descontar a fibra. Entendeu? Gostou? Só por essa dica, por essa aula, já vale seu like. Você que ainda não sabia, que não conhecia, já aprendeu mais essa dica. Eu espero que tenha agregado em conhecimento, que tenha aberto sua cabeça um pouco mais e melhorado um pouco mais as suas percepções sobre carboidrato, como calcular, para você poder escolher cada vez melhor o seu alimento. Tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreva,
curte aqui no joinha, aqui, dá o joinha. E se você tem um comentário, faz um comentário sobre isso. Se você já usa a farinha de banana verde, se você ainda não usa, ó, vai terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui em cima, ó, um link para um vídeo que eu tenho só falando dos benefícios da banana verde, que são vários. Não vou falar aqui que senão vai dar um mundo de tempo aqui, mas lá tem bem explicadinho todos os benefícios que a farinha de banana verde pode trazer para a sua vida e para a sua saúde. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Se você está gostando do nosso canal, você vai ser um patrocinador e não custa nada. Como? Curtindo e compartilhando esse conteúdo. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, ou você pode mandar esse link por WhatsApp para alguém da sua família. Às vezes você vai olhar lá, a farinha de banana verde, por exemplo, auxilia no controle do diabetes, por exemplo. Só, nossa, eu tenho um parente que tem diabetes. Clica lá, vai ter o símbolo do WhatsApp, manda para aquela pessoa e ela vai aprender que aquilo pode ajudar ela também. E você vai ser um patrocinador gratuito, vai ajudar nosso canal a crescer. Agradeço por ter assistido, continue conosco no nosso canal, nos vemos no próximo e até mais.